O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, manda apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho. Ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Vós descei nós descei divina em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas o amor de Espírito, Espírito.
Sois alma minha, sois a graça e Deus manda no Senhor, Deus e manda no Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Famintos e sedentos da verdade. Tal é a nossa condição. No itinerário quaresmal, a Igreja, Corpo de Cristo, nós, nos propõe o caminho de santidade. Joel 2, 12 a 13. Agora, portanto, oráculo do Senhor, retornai a mim de todo o vosso coração, com jejum, com lágrimas. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Tornai ao Senhor vosso Deus, porque Ele é bondoso e misericordioso. Coisa linda, não é? Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Retornai ao Senhor, um retorno espiritual, interior. Retornai ao Senhor vosso Deus, porque Ele é bondoso e misericordioso. Ele não tem bondade, ele não tem misericórdia. Ele é a misericórdia, Ele é a bondade. A oração, o jejum e a esmola, portanto, oração, jejum e esmola, constituem a forma de vida. Eu não faço oração, eu devo ser a oração. Jesus não tem oração, Ele é a oração, queridos irmãos. A oração, o jejum e a esmola constituem a forma de vida daqueles que na quarta-feira de cinzas se inscreveram no livro dos penitentes. O nosso modo de ser é um modo orante. Me causa grande, maravilha quando vejo que, às vezes, no templo, para cultivar o silêncio, o sacerdote precisa implorar às pessoas que silenciem. É triste. A nossa forma de vida deve ser, a forma de pessoas orantes, deve ser a oração. Oração deve ser a forma da nossa vida. São Paulo nos recomenda, assim, que nós ofereçamos a Deus o nosso corpo, a nossa vida, como hóstia viva, agradável a Deus. Agradável a Deus. A beleza da vida interior de Jesus é posta em evidência no introito do Evangelho de João, que acabamos de proclamar. João 8:1. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E antes do sol nascer,
já se achava outra vez no templo. No Monte das Oliveiras, estava também no templo. Trata-se de uma vida completamente devotada à oração. Vida devota, queridos irmãos. Vida devota. Vida devotada a Deus. A religião não pode ser simplesmente composta de atos externos e o coração longe de Deus, não é? Quanta agitação, quanto caminha, quanta fala, isso não é religião. Não é religião. Trata-se de uma vida completamente devotada à oração. O sacerdote não celebra a missa para os fiéis. O sacerdote, ele celebra com os fiéis, ele deve ser o primeiro orante. Algumas pessoas podem julgar que o sacerdote faz coisas para... Não faz coisa, o padre não faz coisas para as pessoas, senão ele estaria cometendo um sacrilégio. Também aqueles que auxiliam no altar, o ministro da Eucaristia, o sacristão, não fazem coisas, precisamos conservar a paz e o espírito de oração. Trata-se de uma vida completamente devotada à oração, uma vida devotada às coisas de Deus. As coisas de Deus. Lucas 2,41. Quando os pais de Jesus o procuravam lá em Jerusalém, ele disse: deveria me ocupar das coisas do meu Pai. Consequentemente, ganha destaque o fascínio exercido pelo Senhor sobre as pessoas. Se nós não cultivamos a vida interior, não exercemos nenhum fascínio sobre as outras pessoas. Todo o povo vinha a ele e, sentando-se, os ensinava. As pessoas demonstram-se sedentas e famintas da verdade. E por isso aproximam-se do Senhor Jesus. Ou queira ou não, o que eu tenho mais sede é da verdade. Mas, padre, isso é muito duro. Ninguém vai frequentar a igreja. Frequenta sim. Temos medo de pregar a mentira. Temos medo de pregar a mentira. Mas a verdade, não. A pessoa pode se aborrecer, mas a verdade é maior do que o seu aborrecimento. A verdade é maior do que o Padre. A verdade é o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Enquanto há esse movimento de autêntica convergência de almas que buscam o Senhor, então, almas que buscam o Senhor Jesus, um autêntico movimento, eu busco o Senhor Jesus, há um grupo formado de homens inautênticos, um grupo que rechaçam o Senhor Jesus. Os escribas e os fariseus trazem então a mulher surpreendida em adultério e, colocando-a no meio, dizem-lhe: mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes? Diz a palavra de Deus. Eles diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Por que buscamos Jesus? Essa é a pergunta. Doutora Tereza, por que a senhora busca Jesus? Por quê? Alberto, por que você busca Jesus? Para amá-lo, adorá-lo? A cena é descrita como um excelente roteiro cinematográfico de um filme dramático, a tal ponto que nos envolve e nos arrebata. A dramaticidade reside no fato de que a vida daquela mulher, da mulher e da nossa também, depende das palavras de Jesus. Condená-la ou absolvê-la. Naquela mulher estamos nós. Cada um de nós. Isso nos tira o fôlego. Nos faz sentir taquicardia, porque nós queremos o perdão.
Não devemos querer o perdão para nós e a condenação para os outros. A humana criatura é assim. Perdão, misericórdia para si, inferno para o outro. Os acusadores são bajuladores e fingidos, porque demonstram acreditar no julgamento do Senhor, mas o que buscam de fato é acusá-lo. Buscam acusar o Senhor Jesus. Nos dias de hoje, muitos buscam rasgar o Evangelho. Eles, os acusadores de ontem e de hoje, compulsivamente interrogam o Senhor Jesus. Mas, diz o Evangelho, Jesus, inclinando-se, escrevia no chão com o dedo. A exegese extraordinária de Agostinho é concisa, mas vai ao núcleo do ensinamento, diz o grande Santo Agostinho. Aquele gesto mostra Cristo como legislador divino, supremo juiz. De fato, Deus escreveu a lei com o seu dedo nas tábuas de pedra. E qual é a sua sentença? Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lançar-lhe uma pedra. Estas palavras estão cheias de força desconcertante, força da verdade que desconcerta o ser humano, que abate o muro da hipocrisia e abre as consciências a uma justiça maior. Abre as consciências a uma justiça maior que a justiça de Deus. Summa justitia, summa injustitia. A suma justiça é uma suma injustiça. Cabe então para o Brasil. Abre as consciências a uma justiça maior, a justiça do amor redentor, o qual consiste no pleno cumprimento de cada preceito. Diz Paulo, Romanos 13, 8 a 10, diz: a caridade é a plenitude da lei. Em outra passagem, São Paulo grita: caritas super omnia. A caridade acima de todas as coisas. Continua o Evangelho. Eles, porém, ouvindo isso, eles, também nós, saíram um após outro, a começar pelos mais velhos. Todos nós precisamos de exame de consciência e de confissão, queridos irmãos. A palavra de Jesus é dirigida a mim, é dirigida a você, Léo, é dirigida a você, Felipe, é dirigida a cada um de nós. Neste mundo, estamos a caminho da santidade, mas não somos perfeitos. Só Deus é perfeito. A mulher, no momento supremo do julgamento, permaneceu na presença de Jesus. É o que conta, meus irmãos. Permanecer na presença de Jesus. Como uma ré, diz a palavra. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá no meio. E o Senhor, absolvendo-a do seu pecado, introduziu-a numa vida nova, orientada para a verdade, para a beleza e para o bem. Nem te condeno, vai e de agora em diante não peques mais. Erra aquele que busca a primeira frase, a primeira parte da frase, nem eu te condeno. Mas se esquecem que Jesus disse, não peques mais. Eu já ouvi muitas pessoas querendo legitimar seu desatino, a sua desorientação, buscando
fundamentar a sua condenação na palavra de Deus. A palavra de condenação e de salvação. Não peques mais. Os pecados capitais, falamos na semana passada, na sua exposição didática, podem parecer autônomos, mas a sua realidade espiritual é única, não se divide. Aliás, Santo Agostinho dizia que o pecado não tem realidade. Não tem substância, é vazio, é nada, é abismo. É abismo. É abismo. Os opositores do Senhor manifestam espírito de soberba. Nós também, não é? Não preciso de me confessar. Vou me confessar lá no pé da mangueira, mas isso é idolatria, porque Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai, ninguém não ser por mim. É através dos meios que Jesus deixou. Ide pelo mundo inteiro, pregar o evangelho, aquele que for batizado será salvo. Ninguém se salva orando no pé da mangueira, porque é uma idolatria, é uma mentira. É uma mentira. E Jesus não chamou anjos para lhes conferir o ministério, chamou homens. O padre é tão pecador quanto eu. Claro que eu sou pecador, que eu me confesso também. O ministério não é meu, é de Cristo. Os opositores do Senhor manifestam espírito de soberba e são prisioneiros de si mesmos e de todos os outros pecados capitais. Vejam que história. O pecado absolutiza o eu humano e torna a pessoa prisioneira dos seus erros. Dando prosseguimento, refletiremos hoje sobre a gula. O que é a gula? É a complacência desordenada no falar. Como eu disse que os pecados capitais não se dividem, o falar demais, não guardar a língua em casa, na igreja, na rua, no consultório, no ônibus, na praça, etc. É uma forma de gula. Muito me admira, no domingo passado, após a Santa Missa, a igreja parecia um verdadeiro mercado, a cesta do povo. O povo aqui, na igreja. Mas é essa a Eucaristia? O que coisa acontece? Moderação no falar. Complacência desordenada no falar é uma gula. Quanto mais eu falo, eu tenho fome de falar. No olhar, no ouvir, na comida e na bebida. Na sociedade odierna, os homens se afogam no bem-estar. Até mesmo na igreja, Padre Gilson, aquela igreja do Canelas, do IFBA, é quente. Eu queria um ar-condicionado para poder participar da missa. Paciência, precisamos renunciar um pouco. Uma hora não mata ninguém. Se não somos capazes de suportar 10 minutos de um ar quente, de um calor, será que resistiremos a pecados maiores? Mas o Senhor veste essas roupas, por quê? Porque eu sinto calor? Não sinto calor. Porque eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado com a consagração a Deus. Pois bem, na sociedade moderna, os homens se afogam no bem-estar, no hedonismo, nas preocupações exageradas com o corpo. Essas extravagâncias se estendem a todas as outras esferas da vida humana e sobre a alma humana. A tal ponto que a pessoa não é capaz de refletir sobre si mesma. As pessoas fogem
desse contato, dessa reflexão, do silêncio, da adoração, do nada dizer diante de Deus. Permanece para sempre, agora e para sempre. Amém. A advertência feita pelo Senhor: não vos preocupeis com a vida, de que vos alimentareis. Eu como o vosso corpo, com que vos vestireis. Está em Mateus 6:25. Concluindo, meus caríssimos irmãos, aproveitemos o período quaresmal para nos vincular aos exercícios espirituais, não lá fora, aqui na igreja mesma. Dentro da igreja, o silêncio antes da missa, menos agitação, menos correria para um lado e para o outro. A oração feita em casa, a oração preparatória, precisamos nos preparar para a Santa Missa, queridos irmãos, em casa, durante a semana, precisamos orar durante a semana. E se a pessoa não se prepara espiritualmente, ela pode participar de um ato lindo, comovente, mas aquilo não transforma a vida. Eu peço insistentemente àqueles que nos auxiliam que contribuam para a paz e a oração antes e depois da Santa Missa. Aproveitemos o período quaresmal para nos vincular aos exercícios espirituais. No exame de consciência, eu já fiz meu exame de consciência, exame geral de consciência. Quando é que eu vou me confessar? Para eu celebrar bem a Páscoa? O jejum? Guardo a minha língua? O perdão? A oração constante? Esses exercícios podem nos levar ao arrependimento e à confissão dos nossos pecados. O próprio Senhor nos direciona a fazer esse exame penitencial interior. Quem de vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Tem alguém que está sem pecado aqui? Eu vou me esconder logo, eu sou o primeiro carregado de pecados. Atire a primeira pedra. O Senhor Jesus não é mentiroso. Não façamos de Jesus um mentiroso. Todas as vezes que nós oramos o Pai Nosso, nós trazemos esta palavra diante da nossa consciência. Perdoai as nossas ofensas. Somos pecadores. Do espírito de impenitência, livrai-nos, Senhor. Do espírito de impenitência, do espírito de impenitência, do espírito da gula, do espírito da gula. Creio em Deus Pai.